Depois diz que num princípio existia ou era a palavra, o projeto para ser realizado. E diz que a palavra, projeto, com sopro, com espírito, com ruá, estava em Deus. Aqui entra Deus. Quando se fala em Deus, na linguagem bíblica, está-se a falar de uma realidade que não faz parte desta dimensão nossa, da natureza, de uma realidade que está connosco, é mais íntimo a nós que nós próprios, como sempre tenho dito, e nunca é demais repetir, mas que está sem fazer parte de. Está como pura graça, como puro dom, um mimo. Não é uma necessidade, como a cadeira para a gente sentar nela, se ela está constituída por 4 pernas, tem que ter as 4 pernas. A mesa, a secretária, se está desenhada e feita com 4 pernas, tem que ter as 4 pernas para a gente poder utilizá-la, servir-se dela. Deus não faz parte desta realidade. Está nela, mas não é dela. Está nela como graça. Também não nos têm dito isso. E estamos sempre a pensar que Deus é uma peça mais, a principal deste processo histórico. E é por isso que quando há assim coisas, dramas grandes, tragédias, às vezes da própria natureza, ainda há uns quantos, de forma obscena, mas é na sua ignorância, e se calhar até vítimas de catequeses proferidas, ensinadas durante séculos, gerações e gerações, falsas catequeses, que obscenamente perguntam: mas afinal onde é que estava Deus? Como se Deus fosse uma peça deste processo. Não é. E então entra aqui Deus, mas já é a realidade da graça, a dimensão da graça, que não é criatura. Porque se for criatura é um ídolo criado por nós, pela nossa imaginação, até pelas nossas necessidades, pelos nossos medos. Quando a gente está assim apertado, inventa, imagina, projeta para fora de nós, e depois, se lhe damos forma, ainda passamos o resto da vida a ajoelhar, a adorar, a idolatrar, a dizer coisas, sem nunca cairmos na conta que estamos sempre a falar sozinhos. Num princípio existia a palavra, projeto do humano. A palavra, o projeto do humano estava em Deus. E a palavra, o projeto do humano era Deus. No princípio, a palavra, o projeto do humano estava em Deus. 3 vezes neste primeiro versículo
do primeiro capítulo, é o primeiro versículo do poema de abertura. 3 vezes os autores escreveram a palavra Deus. Não é um excesso. Só que, na nossa tradução, como a gente a tem aqui, falta um pormenor. E esse pormenor é substantivo. Já lhes tenho dito aqui nestas conversas que os pormenores é que são substantivos. É nos pormenores que a gente tem de estar atento. O essencial é pelos pormenores que passa. Não cabe assim. É pela porta estreita, pelas friestas. Às vezes nem cabe no texto, é só nas entrelinhas. Porque o texto é o do poder. E nas entrelinhas é que andam por ali os gritos, os clamores das vítimas, dos oprimidos, da violência institucional, a quem nunca se deu voz nem vez. E o pormenor está aqui. É que das 3 vezes em que entra aqui a palavra Deus, a primeira e a terceira, no grego em que o texto foi escrito, ou está escrito, no original, tem artigo definido. E a segunda, a que está no meio, não tem. Diz Deus na mesma, mas não tem o artigo definido em grego. E isso tem assim tanta importância? Pois tem toda. E faz toda a diferença. Se calhar nestes 20 séculos a gente nunca soube isso, mas já estava lá. Mas quando a gente está a pensar, mesmo as catequeses, a teologia, que é uma reflexão sobre Deus, e está com os pés no universo dos privilégios, é claro que a nossa cabeça foge sempre para ver aquilo que justifica os privilégios que eu tenho, que eu e os da minha casta temos. Nunca vai para as vítimas. E é por isso que as vítimas ficam sempre sem voz e sem vez. Nunca são tidas nem achadas, embora seja a esmagadora maioria da humanidade. Pois é. Faz toda a diferença. Porque Deus com artigo definido não é mesmo a realidade que Deus sem artigo. Neste texto, neste versículo, neste poema. E o autor não foi ou os autores não estavam distraídos quando fizeram isso. Em grego, os artigos têm muita importância. Às vezes, na nossa língua portuguesa, nem por isso. E até em jornalismo, às vezes, evita-se artigos, como outras coisas. Mas no grego, quem escreve, no grego clássico, não. E para mais num poema, está tudo bem medido. Está tudo bem pensado. Não tem ali nada a mais, não tem nada a menos. Portanto, se não colocaram o artigo definido na segunda vez em que dizem Deus, isso tem uma significação importante que nós havemos de aprofundar para entendermos bem o poema, que é, já sabemos, Jesus, poema vivo, que é Jesus. O poema é Jesus. Jesus é o poema. Prosseguiremos. Fiquem para já com o meu abraço muito afetivo.